Bem-vindos, galera, a mais uma parte do nosso mini curso de Python, e hoje vamos falar de estruturas de repetição. No último vídeo a gente viu as estruturas de condição que quebravam o código em caminhos, e agora vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que a gente vai fazer uma quebra em loops. O bloco vai ser executado várias vezes. Basicamente a gente vai ter uma condição e enquanto ela for verdadeira ou falsa, enfim, independente do que a gente escrever, um loop vai ser executado, um código vai ser executado várias vezes enquanto for verdadeiro, vai repetindo, repetindo, repetindo. Para isso a gente vai ter o while e o for. Enquanto tal expressão for verdadeira, a gente executa esse código. Quando ela for falsa, parou o loop, parou a execução. E o for funciona basicamente da mesma forma. Mas a grande diferença deles é que o for você usa mais quando você sabe o número de iterações, e o while quando você não sabe o número, quantas vezes vai ser repetido. E uma coisa muito importante é sempre você garantir o fim do seu loop. Sempre garantir que vai ter uma condição que vai encerrar o loop, para evitar que você crie uma iteração infinita e acaba congelando o computador e parando a aplicação. Galera, já aqui no PyCharm, vamos ver um pouquinho como é que a gente usa o while. Fazer um exemplo aqui bem básico, bem tranquilo, bem fácil de entender. O while é basicamente enquanto. Então, enquanto uma condição for verdadeira, ele vai ser executado. Então, beleza, vamos criar uma condição aqui com while. Vamos criar uma variável i igual a 1. Aí, vamos lá. While i for menor do que 10, por exemplo, vou executar o bloco do while. Então, enquanto o i for menor que 10, eu quero que ele printe o i para mim. Beleza, então eu tenho um loop agora. O que o código vai fazer? Beleza, estabeleci uma variável. Aí aqui ele vai ver que eu criei um loop. Então, enquanto o i for menor do que 10, ele vai printar o i. Só que aqui que está a questão. Em teoria, se eu deixar o código assim rodar, ele vai congelar o PC. Porque ele vai rodar eternamente, porque o i vai ser sempre menor do que o 10. Então vai printar i toda a vida. Vai printar 1 a vida inteira. Como é que eu dou um fim a essa iteração, a esse loop? Eu tenho que criar uma condição não, tem que criar estabelecer alguma coisa dentro desse bloco que finalize esse loop. E o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso botar aqui i é igual a i mais 1. Então o que eu estou dizendo aqui para ele? Enquanto o i for menor do que 10, ele vai printar o i. Depois de ele printar o i, ele vai transformar o i em i mais 1. Então o i vai ser i mais 1. Então, por exemplo, ele vai começar no 1. Ele vai testar, vamos lá, i igual a 1. 1 menor que 10, então vou printar o i. Printou 1. Aí depois disso, o i, que era o 1, vai virar 1 mais 1. I mais 1. Então vai virar 2. Aí ele vai testar aqui de novo. Então ele vai testar se o 2 é menor do que 10. 2 é menor que 10, vai printar o 2. E assim por vai até chegar no 10. Quando chegar no 10, ele vai ver, opa, não é mais falso, ele vai sair do loop e vai encerrar o código. Então vamos testar. Olha lá. Printou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou no 10, opa, 10 não é menor que 10. Cancela, encerrou o código. Entenderam como é que funciona? E aqui tem um detalhe que pode agilizar um pouco, enfim, só deixar o código mais menor, talvez mais concisozinho. Esse i é igual a i mais 1, eu posso escrever também i mais igual 1, que significa a mesma coisa, ele vai adicionar 1 ao i. Então se eu rodar de novo vai dar a mesma coisa. Aí aqui, enfim, você pode botar qualquer coisa, posso botar para printar outra coisa, posso botar aqui, por exemplo, i é menor que 10. Então, enquanto o i for menor que 10, ele vai printar aqui i é menor que 10. Eu posso botar também para printar o i do lado. Ele vai printar i menor que 10 e o i. E depois vai adicionar 1 ao i. Aí i menor que 10 e o i é 1. I menor que 10 e o i é 2. Até chegar ao final. Entenderam como é que funciona? Beleza. Quando a gente trabalha com while, a gente tem algumas declarações que são úteis para poder a gente manipular melhor os loops. Por exemplo, a gente tem o break, o else, é o mesmo else que a gente usava no if,
e o continue. E basicamente o break a gente usa para poder parar uma aplicação, parar um loop, mesmo que a condição seja verdadeira. O else ele vai executar outro bloco de código quando a condição não é verdadeira. E o continue ele interrompe a condição atual e segue para a próxima iteração. E vamos ver alguns exemplos aqui com eles, por exemplo com break. Ó, vamos lá, daqui a gente pode adaptar. Dentro do bloco eu posso colocar assim, posso botar um if dentro desse while e testar se o i é igual a 3. Aí dentro desse if eu boto um break. Ou seja, o que ele vai fazer aqui? Vamos ler esse código. Ele vai executar, vai testar, beleza. O i é igual a 1, 1 menor que 10, vou printar o i. Aí depois de printar ele vai entrar nesse if e vai testar se o i é igual a 3. Se o i for igual a 3 ele vai parar, fechar, terminar o programa e acabou. Se não for ele vai seguir, vai adicionar mais 1 ao i e vai subir de novo, vai testar de novo. 2 menor que 10, papapá. Então em teoria esse código aqui tem que parar no 3, certo? Então vamos ver como é que vai ficar. Ó, parou no 3. Testou o 1, viu que era menor que 10. Aí, beleza, passou pelo if. Testou o 2, viu que era menor que 10. Quando chegou no 3, ele entrou dentro do bloco do if e executou o break. Parou a iteração. Independente se a condição era verdadeira ou não, ele parou no meio, certo? A gente pode ver um exemplo também com o else. Vamos tirar essa parte aqui. Aqui a gente pode pôr um else para quando essa iteração acabar, eu posso printar aqui, por exemplo, i não é menor que 10. Então ele vai continuar a iteração e quando ele terminar de iterar, quando a condição do while não for mais verdadeira, ele vai pular para o else e vai printar o bloco do else e vai executar o bloco do else. Então ele foi testando, chegou até o 9 e depois executou o bloco do else que estava escrito para printar e não é menor que 10. Beleza? E agora com continue, vamos ver um exemplo com continue. A partir desse exemplo mesmo, na verdade do anterior que a gente tinha com if, a gente pode pôr, ao invés do break aqui, botar o continue aqui. Então o que ele vai fazer? Quando a gente tinha o break aqui, ele chegava no 3, ou seja, o i, ele testava a condição do if, quando o i era igual a 3, e parava, encerrava o código. Agora o que ele vai fazer? Ele vai continuar, ou seja, ele vai pular, opa, o i é igual a 3, vou subir de volta, ou seja, ele vai voltar aqui para o while, não vai executar essa parte de baixo. Esse código dessa forma, o que ele vai fazer? Vamos ver. Ele vai testar se o i é menor que 10, vai printar o i, vai testar se o i chegou no 3, ou seja, na primeira iteração, por exemplo, o i não vai ser igual a 3, que vai ser 1. Ele vai continuar, vai pular a iteração e vai voltar lá para cima. E vai continuar eternamente. Então, se eu executar esse código assim, ele não vai executar nunca essa parte. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar aqui. Tem que botar isso aqui no lugar disso aqui. Ver se fez sentido. Então, ele vai, enquanto o if é menor que 10, ele vai adicionar. Só que aqui tem um detalhe, na verdade. Agora o nosso i tem que começar no 0. Porque ele, antes de ser printado, ele vai ser adicionado. Então, se ele tiver adicionado com 1, a gente nunca vai ter o 1 printado aqui. Vai começar a partir do 2, que já vai ter somado 1. Vê se faz sentido pela ordem do texto. Então, vamos testar. Ó, agora deu a mesma coisa. Aí, o que aconteceu de diferente aqui? Vamos tentar ler o que aconteceu. O i era igual a 0. Aí, enquanto o i era menor que 10, beleza. A condição testou essa condição é verdadeira, ou seja, 0 é menor que 10. Então, vai adicionar o 0, vai adicionar 1, aí virou 1. Beleza, agora, depois de 1, ele vai entrar no if, vai testar se 1 é igual a 3. Como não é, ele não vai executar esse bloco, ou seja, o continue não vai ser executado. Ele vai printar 1, beleza. E vai assim por diante. Vai 2, 3. Quando chegar no 3, opa, ele vai entrar no continue. Só que
Ele entrando no contínuo, ele vai voltar de volta para o início do loop, ou seja, ele não vai ser printado. O que aconteceu? A gente não tem o 3 no print. Entenderam como é que é a utilização desse contínuo? Pulou o 3. Ele terminou a iteração antes dela terminar. Beleza? Agora vamos praticar um pouquinho sobre o for. Lembra que eu falei que a diferença de um para o outro geralmente é que no for a gente utiliza quando tem a quantidade de iterações a serem feitas e no while não? Então, para o for a gente meio que precisa de uma sequência de dados já para poder iterar em cima delas. Para isso a gente vai usar uma estrutura de dados que a gente vai ver melhor um pouco depois, mais à frente no minicurso, mas que se chama lista, bem simples de entender, bem fácil de criar, e depois a gente vai ver melhor como é que ela funciona. Mas a gente precisa meio que de uma lista para poder iterar em cima dela. E uma coisa interessante para a gente começar aqui de teste é que a gente pode iterar em cima de uma string. A gente não precisa necessariamente de uma lista, porque meio que a string ela serve como uma lista de dados. Cada caractere da string ela vai servir como dado por causa do índice e tal. Então a gente pode testar começando por iterar uma string, por exemplo. Então como é que fica a sintaxe? For x, sendo ler esse x como qualquer variável, você pode botar qualquer coisa aqui, não faz diferença. Vou botar x aqui, eu quero dizer cada caractere dessa minha lista de dados, que no caso vai ser a string, que eu vou criar aqui, por exemplo, banana. Vamos lá. Essa é a minha string, que eu quero iterar em cima dela. Então, para cada caractere dentro de banana, eu vou printar esse caractere. Então, esse código tem que retornar para a gente cada caractere de banana. Ó, B-A-N-A-N-A. Beleza. Então, o que a gente fez? Lendo esse código bem simples, bem fácil de entender. Então, para cada caractere em banana, que no caso é a nossa string, quero que você printe esse caractere. Então ele vai testar, vai entrar na banana, vai ver, opa, primeiro caractere, printou. Vai voltar aqui pra cima, opa, próximo caractere, segundo caractere, A, printou. E assim por diante, N, A, beleza. Aí a gente pode usar as mesmas declarações que a gente usou no while, para poder trabalhar com o for. Aí aqui, vamos lá, vamos criar um exemplo aqui, por exemplo, uma lista, que é a lista, aquela estrutura que eu falei agora há pouco. Vamos criar aqui uma lista de frutas, para a gente iterar. Uma lista a gente cria com colchetes, e vamos botar os dados aqui, vamos botar maçã, banana, opa, e uva. Beleza, criei uma lista de dados aqui para a gente iterar. Aí vamos lá, for x em frutas, ou seja, para cada caractere nessa nossa lista, o nome da lista é frutas, então para cada caractere em frutas, eu quero que você printe. Podia lembrar, só para não ficar preso ao x, sei lá, botar d, não faz diferença nenhuma. Para cada D, ou para cada caractere em frutas, print esse caractere. Então vamos executar. Olha, ele printou cada. Então para cada elemento em frutas, ele printou. Vamos lá? Printou cada elemento de frutas, da nossa lista frutas. Beleza. Aí como é que a gente usa, vamos lá, por exemplo, o break. Vamos usar o break aqui. Lembra como é que a gente usou? Ó, vamos lá, vamos supor. If o elemento D, que seja qual for igual a uva, a gente... Pera, uva não, que vai acabar parando no final, não vai mudar nada. Vamos botar banana. A gente breca. Então o que ele vai fazer? Ele vai printar o elemento que ele estiver iterando por cima. E depois de printar esse elemento, ele vai testar se esse elemento é igual a banana. Quando esse elemento for igual a banana, ele vai parar. Então, em teoria, aqui a gente não vai ter o print da uva. Vamos ver.
Ó, exatamente. Ele printou maçã. Aí, beleza, seguiu pra iteração, printou uva. Desculpa, printou banana. E parou. Beleza. Então vamos testar agora essa iteração com break. Então vamos ler esse código. Ele vai iterar a partir dos elementos das frutas, dessa nossa lista que a gente criou. Quando esse elemento for igual a banana, ele vai parar. Então, em teoria, a gente só vai printar até o banana, ou seja, não printou até a uva. Ele parou antes de chegar no uva. Beleza? Mesmo princípio que funcionava lá no while. Agora vamos testar o continue, por exemplo, da mesma forma. Ao invés de parar, agora ele vai pular a iteração do banana. Então agora vamos testar com continue. Então agora ele vai testar para ver se quando o elemento for banana ele vai continuar, ou seja, ele vai pular a interação da banana. Só que para isso a gente tem que mover o print aqui para baixo. Beleza? Vê se faz sentido. Ou seja, ele vai testar se D tem frutas. Quando o D for banana, ele vai pular a iteração da banana e vai continuar printando pro próximo. Ou seja, não printou a banana, pulou a iteração da banana. Foi direto para a uva. Beleza? E agora vamos testar o do else, por exemplo. Aquele mesmo esquema. For D em frutas, print D. Aí quando a iteração acabar, print acabaram as frutas. Ou seja, a gente iterou sobre as frutas. Quando acabou a iteração do for, executou o comando do else. Beleza. Para o for, a gente tem uma funçãozinha que é bem útil, que normalmente se usa muito com o for. O nome dessa função é range. E o que ela faz? Aí, com ela, a gente não precisa de uma estrutura de dados, de uma quantidade de dados anterior. A gente pode usar ela para criar esses dados para a gente iterar. Então, se você botar aqui em range, o que esse range vai fazer? Essa função range, ela vai criar uma sequência de dados, na verdade uma sequência de números, até onde você selecionar no argumento aqui. Então, se você botar aqui dentro do parênteses, que é o argumento da função range, 10, ele vai criar uma sequência de números que vai de 0 a 10. No caso, uma sequência de 10 números que vai de 0 a 9, na verdade. É uma sequência de 10 números, ou seja, são 10 valores, 10 elementos, que vai de 0 a 9, sempre começando no 0. Então, aqui eu quero que ele print D. Então, ele vai printar cada um dos elementos dessa função, que essa função vai retornar pra gente. Então, ele printou até o 9. Bem parecido com o que a gente estava utilizando antes, né? Você vê que o uso é praticamente igual. Aqui, outro argumento que a gente pode usar dentro da função range é o início. Aqui eu botei só aonde ele vai acabar, mas eu posso botar aqui, por exemplo, o início. Eu quero que comece no 5 e vá até o 10. Então ele vai iterar dentro dessa sequência que a função range vai retornar, que vai começar no 5 e terminar no 10. Então beleza, começou no 5, foi até o 10, no caso, excluindo o 10. Né? Beleza? Uma coisa legal também da iteração com for é que a gente pode fazer uma iteração dentro da outra. Por exemplo, vamos criar aqui duas de novas frutas. Vou criar duas listas aqui. E agora vamos criar adjetivos. Beleza, agora eu tenho essas duas listas aqui. Agora eu quero iterar uma dentro da outra. Então, vamos lá.
for x em frutas, ou seja, para cada elemento em frutas, eu vou fazer uma outra interação para então, for x em frutas, eu vou fazer uma outra iteração, ou seja, para y em adjetivos. E eu vou printar x e y. Vamos ver o que vai dar. Então, o que ele fez? Para cada elemento em frutas, ele iterou a lista de adjetivos inteira. Então, o que ele fez? Vamos lá, para x em frutas. O primeiro x em frutas é maçã. Então, beleza, chegou no maçã, entrou na próxima linha. Próxima linha, dentro do bloco do for, do primeiro for, é o segundo for. Então, para cada y é adjetivo. Então, ele vai... Então, dentro dessa da iteração do maçã, que é do primeiro elemento das frutas, ele iterou para o primeiro elemento dos adjetivos. Iterou, beleza, printou, x e y. Ou seja, terminou isso aqui, que está dentro do segundo for, vai executar isso aqui de novo, ou seja, ainda dentro do maçã, e vai printar de novo. Ou seja, o segundo y seria o grande, então maçã grande. E de novo vai terminar a iteração no saborosa, maçã saborosa, tá vendo? Maçã vermelha, maçã grande, maçã saborosa. Terminou essa iteração, terminou a iteração do maçã, ele volta aqui para cima, executa as mesmas iterações sobre banana. Então, banana, vermelha, grande e saborosa. E a mesma coisa para azul, vermelha, grande e saborosa. Entenderam? E você pode fazer isso, no caso, infinitas vezes. Né? Pode iterar dentro de uma interação, que está dentro de outra. E dá muitas possibilidades e... Bem legal, bem legal. E... Beleza, vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Obrigado aí, espero que tenham gostado. Valeu!